Abriu. Olá, muito boa noite. Já está começando aqui pela São Roraima TV o programa Conta pra Lina. Eu sou Lina Teixeira e a partir de agora você fica comigo e juntos vamos conhecer o meu entrevistado de hoje. E olha só, para você que ainda não conhece a nossa programação, é muito fácil. Para você que quer conhecer o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso YouTube, acesse as nossas redes sociais. O endereço está passando agora, aqui no rodapé da tua tela. E o meu convidado de hoje é ele, Fábio Almeida, que não é do PSOL, agora é do PT. Muito boa noite, Fábio. Boa noite, Lina. Boa noite a todos que estão assistindo e participando aqui desse bate-papo, dessa conversa proveitosa. Fábio, eu já vou começar perguntando. Em 2024, você, Hudson Leite, o Escurinho protocolaram na Assembleia Legislativa de Roraima um pedido de impeachment. E lá continha abuso de poder econômico, compra de votos também, né? Várias vamos dizer assim, acusações contra o ex-governador do estado de Roraima, Antônio Denário, que hoje é pré-candidato ao Senado. A partir dali, te deu força maior para que você pudesse encarar um novo desafio a partir de agora? E também com outra sigla, que é uma sigla que aqui no nosso estado não é uma sigla muito querida, posso dizer assim? Olha, Lina, o processo de impedimento do governador, ele refletiu boa parte do que o próprio Tribunal Regional Eleitoral tinha apresentado. Sim. De corrupção eleitoral, de malversação de recursos públicos. E nós apresentamos, né? Infelizmente, os deputados estaduais resolveram arquivar o processo. 7 pedidos tinha, né? Isso, haviam 7, mas foi bem fundamentado. Sim. O pedido que nós apresentamos. Eu apresentei como cidadão. Eu acredito que todos nós que pagamos impostos, que financiamos esse Estado, nós devemos cobrar dos nossos representantes o cumprimento efetivo da legislação. E ficou demonstrado que Denário não cumpriu. Denário comprou uma eleição. Ao invés de cumprir a lei, Denário comprou uma eleição. O TRE deixou isso muito claro. Além de outros crimes, né, que o governo Denário ele diretamente está ligado. Né? Os parlamentares acreditaram que não haviam provas. Né? Foi um processo estranho, porque em nenhum momento nós que apresentamos a denúncia fomos, ao mínimo, convidados para falar com os deputados, para apresentar, né, o restante das provas que nós tínhamos, mas demonstra essa unidade em torno desse governo desastroso que foi o governo Denário. Uma unidade que continua, né? Agora, a partir de agora, uma sigla só, agora que resolveu pegar quase todo mundo que estava na Assembleia e colocar lá para ver se fica só um partido dentro da Assembleia. Pelo menos é o que eu vejo. E como é que você avalia essa atual conjuntura agora do nosso Estado? Como é que está? Como é que você avalia a gestão do nosso atual governador? Como é que ele está encarando esse processo, né? Não podemos dizer assim que está acontecendo no TRE. TSE. Não, eu vou retomar um pouco tua pergunta anterior. Você falou do PT, né? Eu realmente estou filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, o PT, e eu não acredito que não seja um partido benquisto. Eu não vejo dessa forma, até porque, se você avalia o que foi o que representou o governo do PT para a sociedade roraimense, foi um governo de grandes avanços. São grandes avanços. É a partir do governo do PT que o estado de Roraima começa efetivamente a se solidificar economicamente. Porque é a partir do governo PT que as terras são transferidas para o nosso estado, é no governo do PT que se resolve o dilema que se existia da demarcação e da homologação das terras indígenas do nosso estado, que traz segurança jurídica, porque ficam as coisas definidas, né, dentro do espaço territorial do Estado. É por meio do governo do PT que os nossos assentados da reforma agrária melhoram a sua qualidade de vida. Quem andava nas vicinais de Roraima, dentro dos assentamentos na década de 90, você via os pequenos agricultores pedindo carona. É no governo do PT que esses pequenos agricultores conseguem comprar sua moto, conseguem comprar seu carro
porque o governo entra com políticas. Né? Aqui dentro do estado de Roraima? Dentro do estado de Roraima. Essa é uma realidade objetiva de quem conheceu o que era a realidade dos assentamentos da reforma agrária antes do governo Lula e depois do governo Lula. Né? Você tem, por exemplo, a criação do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, é um dos maiores programas que existe de fortalecimento da agricultura familiar, porque ele garante a compra direta da produção da agricultura familiar. Então, eu me sinto muito bem, né, estando no PT. O PT hoje tem uma nova direção em Roraima, né, composta por várias forças políticas internas dentro do PT, uma grande unidade, e uma unidade que se refletiu agora, né, com o lançamento das pré-candidaturas. Né? Temos uma chapa muito forte para disputar as vagas da Assembleia Legislativa de Roraima. Trabalhamos com a possibilidade de poder eleger um deputado estadual, podendo chegar a um segundo deputado estadual. Temos uma chapa forte e competitiva para a disputa à Câmara Federal. Nós acreditamos que vamos efetivamente eleger um deputado federal ou uma deputada federal nestas eleições de outubro. E temos, né, pré-candidaturas ao Senado apresentada do professor doutor Edgar, da Universidade Estadual de Roraima, e temos a professora Antônia, que foi apresentada como candidatura, né, a nossa candidatura ao governo do Estado. Eu acredito que o partido, né, se coloca de forma forte para fazer um diálogo com a sociedade. Eu não concordo muito, né, com essa coisa de que a sociedade pensa isso. Né? A sociedade ela vai muito do entendimento dela e de compreender, né, efetivamente qual é o ganho que ela teve naquele governo. Eu acredito que quando começar a campanha, a sociedade vai conceber isso. Com relação ao governo do Edilson Gami, é um governo cassado, né? Vive a mesma situação que vive o Denário, porque o TRE propôs a cassação da chapa, né, em virtude da corrupção eleitoral, da compra de voto. Então, é um governo que tenta, né, trazer para Roraima o modelo que o União Brasil fez no Amapá, né, nas eleições de 2022. O União Brasil, no Amapá, ele procurou fazer com que os outros partidos não tivessem condições de disputa para poder eleger uma maioria de deputados estaduais, uma maioria de deputados federais e ter o controle político efetivo do Estado. Né? E hoje nós vemos essa aliança agora, né, entre esse grupo, né, que comprou as eleições em 2022, capitaneado por Denário e agora liderado por Edilson Damião, numa aliança, né, com quem eles diziam que não prestava para Roraima. Porque... Agora presta. Agora presta, porque Arthur Henrique até algum tempo não prestava, integrava o grupo de um corrupto, né, que era o Jucá, não sou eu que chamo, quem chamavam era eles. Sim. Que diziam isso abertamente, e agora está todo mundo junto. Né? Isso demonstra, né, para a população roraimense de que o compromisso político que essas lideranças têm não é com o povo, é em manter os seus negócios, né, como o governo Denário demonstrou claramente isso. Fábio, você foi candidato ao governo em 2022, né? E agora é pré-candidato a deputado federal pelo PT. O que você traz de novo nessa sua candidatura para a população? O que nós podemos esperar de Fábio Almeida se for eleito deputado federal? Olha, Lina, a pré-candidatura ela tem uma perspectiva muito concreta. Né? Primeiro, partindo da seguinte compreensão. É impossível, numa democracia, nós termos um discurso uno, um único discurso vigente. E a nossa pré-candidatura ela tem como fundamental, na sua estruturação, garantir uma representação da classe trabalhadora, do campo e da cidade, dentro do Parlamento Federal. E aí eu trago um exemplo claro para você sobre isso. O governo Lula, em 2009, por meio de um decreto, transferiu 3 milhões de hectares de terra para o governo do estado de Roraima. Todos os parlamentares federais de hoje apoiam a atual política de regularização fundiária, que é o quê? Dar terras de Roraima
para grandes fazendeiros do sul, do sudeste, do centro-oeste do país. E o pequeno? E o pequeno nada. Uma voz representando a classe trabalhadora do campo e da cidade, como a minha, vai sim cobrar a criação de assentamentos. Porque o que nós mais temos dentro das nossas cidades, seja em Boa Vista, seja na sede de Mucajaí, seja na sede de Rorainópolis, são pessoas atrás de terra para poder produzir alimentos. E nós vamos efetivamente... Trabalhar a agricultura familiar. Isso, né? trabalhar a agricultura que é essencial para a gente, Lina. Lina, hoje nós estamos importando farinha, sabe? Quando nós poderíamos ter essa farinha sendo produzida aqui. Falta incentivo, falta muita coisa, mas efetivamente falta o acesso à terra. E o que nós vimos em Roraima foi o contrário. Foram pessoas que estão em terras, pequenos agricultores, como lá no Ajarani, né? Pessoas que estão nas terras desde 2010, 2011. Lá no São João, lá em Iracema, lá na região do Ajarani, lá em São João da Baliza. Hoje, ali em Vista... Lá no Caroebe, né? Teve Caroebe com Baliza ali, que são rios 100 também. E poucas famílias que estavam, o Estado querendo retirar essas pessoas dali Ficaram para poder desesperados. regular para Eu fui lá, grandes... gravei e fiz uma entrevista com vários agricultores na época, ali, ano passado. Não, em 2024, né? Que teve uma audiência pública Isso. também lá em São João da Baliza. Isso. Caroebe, Então, né? assim, Caroebe. você vê agora, recentemente, a região de Vista Alegre, a área de expansão da vila de Vista Alegre e os arredores... Em Caracaraí. Os arredores de Vista Alegre, as pessoas estão sendo expulsas por um cara que arrumou um título de 1919 e conseguiu registrar essas terras no nome dele. É a mesma situação do Ajarani. A mesma situação do Ajarani. Sei E aí muito bem a você história vê, do por Ajarani. exemplo, Dona Hilda, que eu tive lá com ela conversando, uma senhora já de 72 anos, que mora no lote, que produzia alimento desde 1981, sendo expulsa, vendo sua casa destruída lá. Por quê? E aí... Não tinha um documento, não tinha como pagar o documento e chegava uns Não, e o pior que tinha documento, tinha registro. E mesmo assim não valia tinha nada. pedido de registro no INCRA. Então, um mandato efetivo, né, da classe trabalhadora vai trazer isso ao debate. Nós não queremos, não é fazer uma política contra grande proprietário, de forma nenhuma. O objetivo não é esse. Mas é fazer uma política de que existem trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade que precisam ser respeitados, que precisam ter garantias. Nós não podemos viver num estado onde, por exemplo, nós temos uma lei 215 que dá incentivo financeiro para quem produz soja e para quem produz gado, mas não dá esse incentivo para quem planta o cupuaçu, para quem planta o cacau, para quem planta o arroz, para quem planta o feijão, né? Quem planta tomate, como planta aqui no Taboca. Ou seja, nós precisamos de uma lei, de leis que atendam um conjunto dos produtores, não apenas uma elite que é amiga de quem governa. Então, se eu sou amigo de quem governa e eu sou um grande produtor, eu tenho acesso à legislação. E o mandato, né, nosso, se efetivamente, né, aí existem alguns passos que precisam ser cumpridos, né? Sim. Porque eu preciso ser aprovado por uma convenção, né? Aprovado pela convenção, a candidatura ela passa a existir, né? E após isso, nós precisamos que a população também possa reconhecer essa importância de nós termos esses modelos de Estado representados, porque a pré-candidatura de Fábio Almeida representa uma visão de modelo de Estado, que é um Estado que precisa efetivamente trabalhar para o desenvolvimento da coletividade, trabalhar para o desenvolvimento de todos, e não apenas um olhar de desenvolvimento econômico. Porque quando a gente pensa o desenvolvimento econômico, nós só estamos pensando o ganho financeiro. Por exemplo, Roraima conseguiu ampliar o PIB no governo Denário. Eu não nego as coisas que ocorreram nesse governo. Roraima conseguiu ampliar o PIB significativamente no governo Denário. Porém, no mesmo governo Denário, nós mantivemos os mesmos 49% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, isso são questões que são concretas. Grande, né? Isso são questões que são concretas
e que eu vou trazer o modelo, uma disputa de modelo de Estado. E na representação, na Câmara do Federal, é necessário que essas visões diferentes estejam efetivamente debatendo esse Estado, né, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. E iremos, né, pretendemos, se assim a população quiser, né, implementar um mandato democrático participativo. Por exemplo, não é o Fábio, nem são os movimentos sociais que apoiam a pré-candidatura hoje, que vão definir aonde é que as emendas vão ser implementadas. Nós vamos estabelecer colegiados, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, na sede de Caracaraí, nós vamos chamar uma audiência pública para que a população defina o que é prioridade para ela. Para que esse recurso, porque é um recurso público, não é um recurso que pertence ao Fábio, é um recurso que pertence a cada um de nós que pagamos impostos, possa definir o que é prioridade para elas. A prioridade é a unidade de saúde, a prioridade é a recuperação de uma vicinal, é a construção de uma ponte, é o financiamento da produção da agricultura familiar, é a construção de uma escola, a recuperação de uma escola, é investir em cultura, é investir em esporte. A população precisa ter o direito de participar escolher e definir o que ela quer, né? O que ela quer, né? Lógico que a grande maioria, né, vai decidir o que quer. Sim. E nós vamos ter que respeitar, dentro do princípio democrático, participativo, o que essa maioria encaminha. Eu acredito que essas serão duas marcas que a população de Roraima irá encontrar num possível mandato nosso. Então, gente, o Fábio vai tomar um pouquinho d'água aqui, tomar um cafezinho. Eu vou para um breve intervalo comercial e eu volto já já. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Roraima precisa avançar mais, com transparência na aplicação correta dos recursos públicos. No União Brasil, o nosso compromisso é com as pessoas. Fortalecendo mulheres e protegendo crianças, porque o desenvolvimento começa com cuidado e oportunidades. Com trabalho firme, união de verdade e responsabilidade, seguimos servindo ao povo brasileiro. Feliz a União Brasil! Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver.
Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Clube. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado. O PSDB sempre foi um partido de destaque no cenário nacional. As grandes decisões do Brasil sempre passaram pelo PSDB. Exemplo disso é o Plano Real, o plano que estabilizou a economia do nosso país. Aqui em Roraima, nós sempre fomos grandes. Agora estamos ainda maior. Venha para o PSDB. Já estou de volta aqui com o Fábio Almeida, agora do PT. Fábio Almeida, me explica um pouco. Eu gosto de falar, gente, porque é interessante, né? As pessoas, como você era conhecido, como eu falei, do PSOL, agora é do PT. É importante que as pessoas saibam também. Que você é do PT. Isso é importante. Bom, é importante. Por que você, se chegar a ser deputado federal, também levanta a bandeira de defender o fim do imposto de renda à pessoa jurídica? Olha, Lina, eu acredito que nós precisamos incentivar o processo de desenvolvimento humano. Para isso, é necessário que nós tenhamos capitais para investimento. O imposto de renda sobre pessoa jurídica é uma estrutura financeira criada no Brasil quando nós tínhamos um sistema analógico, ou seja, você não tinha condições efetivas de controle do que era comercializado, era produzido, era vendido pelas empresas. A nossa realidade é outra hoje. Hoje é possível você ter, por meio das estruturas da Receita Federal, dos sistemas, né, financeiros das secretarias estaduais de Fazenda e das secretarias municipais de Fazenda, um efetivo controle do que é produzido e do que é comercializado. Desta forma, na minha opinião, é um imposto que não tem mais efetividade e que pode fortalecer o processo de reindustrialização do país que o presidente Lula lançou desde que começou o seu terceiro mandato e que vai continuar, acredito eu, no seu quarto mandato. Porque é um recurso que ele sai da empresa e vai para o governo federal, especialmente para financiar os fundos de transferência para estados e municípios, os famosos FPE e FPM. Então, o que eu defendo é o quê? Que esse imposto deixe de existir, que não incida mais a cobrança de taxação em cima do ganho líquido da empresa. Porém, para isso, esse recurso precisa ser reinvestido integralmente no negócio. Um exemplo, se eu tive um lucro de R$1.000, eu reinvesti os R$1.000 no negócio, eu não pago imposto, certo? Se eu tive um lucro de R$1.000, eu coloquei R$800 no meu negócio, e peguei R$200 para o meu ganho financeiro, aí incide imposto de renda de pessoa física. Né? Isso é uma forma de nós podermos implementar o processo de desenvolvimento efetivo, né, da capacidade de produção de nosso país. Né? Porque um imposto hoje sem sentido, não tem sentido. Os níveis de monitoramento que existe, de digitalização que existe, de acompanhamento efetivo do que é comercializado, do que é feito no país, não impõe a necessidade desse imposto. Porém, vinculado a essa proposta, eu também trago uma outra proposta, que é que o Brasil também comece a taxar remessa de lucros e dividendos para o exterior. Que esse é um dos grandes problemas que nós temos no país. Nós temos hoje grandes multinacionais que funcionam dentro do Brasil, que lucram muito dinheiro dentro do Brasil
e que remetem esses lucros para as suas matrizes na Alemanha, na França, aqui, nos Estados Unidos, e saem do país sem pagar um centavo de impostos para a nossa nação. Então, é um elenco de propostas que está diretamente casado, né, com esse processo de financiamento, de manter o financiamento do Estado, porque nós precisamos dos recursos para poder ter o Sistema Único de Saúde universal, público, gratuito, para ter uma educação básica e uma educação superior, pública e gratuita nesse país, para podermos ter a nossa política de proteção ambiental, a nossa política de incentivo cultural, a nossa política de incentivo de esportes, né? Nós vemos aí, nós estamos ganhando cada vez mais medalhas para o nosso país, que a gente chegava às Olimpíadas, a gente via o Brasil lá no rabo da gata, né? Lá atrás, com uma ou outra medalha. Hoje, em virtude de uma política muito concreta, criada pelo governo Lula, quando chegou ao poder, em 2003, nós temos bolsas que possibilitam aos nossos atletas efetivamente poderem se dedicar ao esporte profissional, ao esporte olímpico, né? E isso traz muitos ganhos para o nosso país, porque é importante, né? Nós vemos nossa nação, né, no primeiro, naquele local do pódio mais alto, com o nosso hino tocando. Isso nos dá uma alegria muito grande, né? Principalmente num país tão desigual como o nosso, que nós vivemos. Fábio, você que é um cara muito conhecedor tanto da política, você é um cara muito inteligente, né? É bom conversar com gente inteligente, eu gosto. Fábio, o que tu achas assim, da exploração da bacia do Itaqutu, a exploração do petróleo, do gás natural? Isso vai causar um grande impacto para a gente aqui em Roraima? Vai trazer mais empregos? O que tu acha dessa exploração? Olha, vai acontecer de fato ou é só balela? Não, o que nós temos uma pesquisa, né, essa pesquisa inicial feita, né, principalmente pela Universidade Federal de Roraima, né, a qual eu parabenizo, né, a universidade tem investido muito nesse processo de pesquisa dentro do estado de Roraima, e que demonstra, né, uma determinada viabilidade da exploração de petróleo e de gás, né, e também de hidrogênio verde, né, que é uma coisa que não está muito pública, mas também já está... se fala do gás e do petróleo. E do petróleo, mas também existe pesquisas na Universidade Federal que falam do hidrogênio verde. E eu acredito que nós precisamos ver primeiro se há viabilidade econômica, né? Muitas vezes o poder público, né, e políticos, né, do nosso estado tentam transformar isso numa grande saída, na salvação do estado de Roraima. Estão dizendo que vai ser a Dubai do Brasil. Na grande salvação do estado de Roraima. Assim, temos que ver se tem viabilidade econômica, né? O que eu sei, até onde eu conversei, né, para o petróleo não haveria viabilidade econômica, mas para o gás sim, né? Os estudos, quem desenvolveu os estudos localmente, fala dessa grande capacidade do gás, né, como da grande capacidade do hidrogênio verde dentro do estado de Roraima. Aí nós temos que ter uma outra fase desse processo, que é qual? Como é que a sociedade enfrenta isso? Porque impacto ambiental, qualquer processo causa impacto ambiental, né? De como se vai trabalhar essa questão. Eu, particularmente, explorar gás é você produzir energia, correto? Sim. Principalmente nessa conjuntura internacional que nós vemos hoje, com um grande problema que nós temos, né, de energia em virtude dessas guerras promovidas pelos Estados Unidos da América, né? É uma necessidade. É uma necessidade que você tem de garantir, né, que o Estado brasileiro, que o Estado de Roraima tenha suas condições de produção de energia adequada. Mas é preciso conversar com a população. Os indígenas que vão ser impactados, eles precisam ser escutados, porque apesar do estudo estar fora da área indígena, ele está nos limites das terras indígenas demarcadas e homologadas. Então, é preciso conversar com essas pessoas para saber o que é que elas acham,
nós temos uma área de pequenos agricultores, né, e inclusive de fazendeiros que seriam também, né, atingidas por esse processo de produção de gás, né, dentro do estado de Roraima, e é preciso também dialogar com essas pessoas. Porém, Lina, eu acredito no seguinte: vai gerar emprego em Roraima? Vai, se nós tivermos um governo competente para isso. Porque não adianta a gente dizer que uma indústria química que é altamente especializada vai gerar emprego em Roraima se nós não qualificarmos o povo roraimense para trabalhar nessas coisas. Nós temos isso claro hoje nesse negócio da produção de soja. A produção de soja, a maior parte dos técnicos que vêm para dar manutenção nos equipamentos são de fora. Mato Grosso, Rio Grande do Sul, principalmente Mato Grosso. Né? Isso. Por quê? Porque o estado de Roraima, apesar de ter uma escola técnica que funciona ali no Jardim, no Caranã, ali na divisa do Caranã com o Jardim Floresta, fica ali por trás do... É meio que escondido, né? Não, é meio que escondido. Ninguém nem sabe muito. Ensina a fazer bolo, ensina a fazer determinada... Mas para a agricultura mesmo? Mas para qualificar os nossos jovens, né? Porque é uma indústria química. Então, se é uma indústria química, você precisa ter técnicos em químicas, técnico em agrimensura, técnico em geologia. Você precisa ter as pessoas formadas nessa área. E, infelizmente, o estado de Roraima não potencializa isso. Se eu tenho uma perspectiva de um negócio que vai existir dentro do estado, eu preciso qualificar a população do estado. Caso contrário, essa população não irá usufruir. Vai todo mundo de fora trabalhar aqui. Vamos ser, como sempre, copeiros, motoristas, mas não vamos estar nos principais empregos, né? E nós temos o hidrogênio verde, que é algo que é muito pouco debatido ainda no estado de Roraima, mas que os estudos demonstram uma grandes bolsões de hidrogênio existentes dentro do estado de Roraima, que é melhor do que o gás, né? Se você chegar para mim, Fábio, você prefere o hidrogênio verde ou o gás? Eu prefiro o hidrogênio. Por quê? No hidrogênio verde, além de você retirar o hidrogênio que vai possibilitar a geração de energia, você retira outros tipos de gases que são fundamentais para o processo industrial do Brasil e do mundo, né? E, além disso, o resultado, o rejeito desse processo de trabalho, de extração desse gás, é H2O, é água, né? Então, na África, né, nós já temos experiências muito exitosas disso, né? E aqui em Roraima os estudos estão bem adiantados, né? Eu esqueci o nomezinho que dá, eu não sei o que das fadas que chamam. Onde é que se localizam esses hidrogênios verdes? Nas nossas lagoas. As nossas lagoas do Lavrado. É onde estão esses bolsões de hidrogênio verde, né? E em que a exploração não traz impacto nenhum à existência da lagoa. Né? Pois é, esse é um estudo que está sendo feito, mas como a lógica dos nossos representantes, ela é o petróleo, porque o lobby do petróleo internacional é muito grande, né? Nós estamos vivendo isso hoje, né? Com países querendo impor a compra, a venda exclusiva de petróleo para a sua nação. Esses outros campos não são círculos de fada, é o nome que se chama. Círculos de fada. Essas grandes lagoas que nós temos aqui no nosso estado, ela é conhecida tecnicamente nesse ramo do hidrogênio verde, que já é algo bem potencializado no mundo. Aqui em Roraima está começando agora, é chamada de círculos de fada. Eu achei lindo esse nome porque é dentro da lagoa, o professor... Vamos dizer assim. É dentro da lagoa, porque você tem vários lagos. Você vai, né, daqui para Manaus, você vai vendo vários. Isso. Que são questões que precisam ser observadas, dialogadas, né? Eu acredito que nós precisamos pensar um desenvolvimento humano, né, e econômico que possa garantir a nossa proteção ambiental, que possa garantir a qualidade de vida das pessoas e que possa, principalmente, garantir a inclusão do nosso povo, para que nós tenhamos, né, e consigamos combater
a desigualdade de renda e de riqueza que nós enfrentamos no estado de Roraima. O nosso tempo está acabando. Para finalizar, eu quero saber sobre o garimpo, o fim do garimpo aqui em Roraima. O garimpo, as áreas que são proibidas, eu sou contra ter garimpo. Nós temos uma legislação que proíbe garimpo em áreas de proteção ambiental e em terras indígenas. Tem uma novidade, que foi um voto do ministro Flávio Dino, que compreende de que o usufruto da terra permite que os povos indígenas possam explorar. Isso é uma tese que está surgindo, mas hoje a legislação proíbe efetivamente garimpo, seja em áreas de preservação ambiental ou seja em áreas de territórios de terras indígenas. Porém, existem coisas no estado de Roraima que nós precisamos debater. Por exemplo, por que nós temos um monopólio de exploração de areia dentro do estado de Roraima e isso não está uma cooperativa de garimpeiros explorando essa areia? Por que as nossas pedreiras do estado de Roraima são monopólios e nós não temos... E de político. Sim, o grande detalhe é esse, E nós não temos essas pessoas que trabalham... Porque quando a gente fala de exploração mineral, nós não estamos falando só do ouro, só do diamante, como é a lógica que se colocou na cabeça das pessoas. Nós temos outras estruturas de exploração mineral que podem efetivamente ser exploradas, porém depende para quem é destinada essa exploração. E eu acredito que é possível você fazer um diálogo, agora é um diálogo com a sociedade. Nós não podemos fazer essa coisa pirotécnica que muitos parlamentares e muitos políticos de Roraima fazem, enganando as pessoas. Não, venha comigo, me apoie que eu vou autorizar exploração de garimpo e tal. Um exemplo que eu te dou bem claro. Em 1996, foi descoberta em Rorainópolis uma mina de tantalita. Em 97, o governo Neudo Campos e o governo Fernando Henrique Cardoso deram o direito de exploração, concederam o direito de exploração dessa mina de tantalita a um grupo português. A tantalita, na década de 90, era um minério muito raro. E esse grupo português já explorava tantalita em outras regiões do mundo. O que é que esse grupo português fez? Fechou a mina aqui em Roraima de tantalita. E nós não exploramos tantalita dentro de Roraima. E que isso pode ser explorado por essas pessoas que trabalham, que foram incentivadas, e aí, Lina, eu quero aqui para concluir, que eu sei que seu tempo está acabando, que foram incentivadas por empresas e políticos de Roraima a entrarem dentro da terra indígena Yanomami e causarem aquela catástrofe, porque o que nós vimos ali foi uma catástrofe humana. O que nós vimos ali foi uma possibilidade de extinção de um povo dentro daquela terra em virtude deste garimpo e com coisas muito estranhas, com denúncias seríssimas de envolvimento, de estruturas criminosas dando suporte a essa exploração mineral. Nós podemos dialogar. Eu acredito que tudo é diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo, porém, eu não abro mão de princípios. Eu sou uma pessoa humanista, eu sou uma pessoa que defendo a classe trabalhadora e, para mim, qualquer projeto que vá ser implementado, ele precisa garantir o envolvimento direto de cada trabalhador e de cada trabalhadora que constrói e sustenta o estado de Roraima. Caso contrário, não tem meu apoio. Mas eu quero só um minutinho, que tu fale para mim um pouquinho sobre essa exploração das terras raras. Isso vai beneficiar só quem é o dono da terra, ou tu acha que vai servir para muita gente, para o estado de Roraima e para o Brasil inteiro? Primeiro, assim, exploração de subsolo é do governo federal. Sim. Então, a responsabilidade é do governo. Quem explora, quem diz como vai ser feito... Essa descoberta ali em Caracaraí, é o governo. Nós temos Caracaraí, não só Caracaraí, nós temos em outras regiões... Aqui ficou mais evidência, foi ali. É porque já está investigado, inclusive por um grupo político aqui de Roraima, do MDB,
que já faz esse processo de investigação ali há muito tempo, né? Há uma possibilidade, mas assim, Lina, como vai ser esse processo? Nós vamos apenas nos tornar exportador de terras raras, seja para os Estados Unidos, como quer, né, um determinado candidato a presidente, seja para a China, seja para a Europa, ou nós vamos, a partir dessa estrutura que existe, buscar fomentar o desenvolvimento tecnológico dentro do estado de Roraima. Porque virar uma zona franca igual Manaus, né? Podemos. Isso. Ó, nós exploramos nossas terras raras. Bacana. Mas nós queremos aqui dentro a implantação de indústrias que possam possibilitar o desenvolvimento dos instrumentos tecnológicos para que servem essas terras raras, né? Porque ela serve muito para você fazer... Eu sou antigo, né? Eu chamo de conduítes, né? Mas não é mais conduítes, são outros termos técnicos, mas ela serve para baterias, ela serve para trafegabilidade de dados de todos esses sistemas eletrônicos que nós temos. Para celular, na fabricação de celular, para televisões LCD. Para tudo isso. Então a ideia... Para turbina, né? De turbina, para muita coisa ela serve. Tudo que é tecnológico, ela serve como... Tem sua utilidade ali. Fluxo de transmissão de energia, porque a capacidade dela de promover a velocidade da transmissão de energia é muito grande, né? Então, é preciso nós pensarmos isso. Por exemplo, como é preciso, Lina, a gente pensar dentro de Roraima, nós podermos extrair todos os minérios que existem hoje nos nossos aparelhos eletrônicos. Os nossos aparelhos eletrônicos saem daqui de Boa Vista, vão para Manaus, em Manaus entram dentro do container, são vendidos para o Japão e no Japão eles retiram níquel, prata, ouro, todos os minérios que estão dentro de celulares, de tablets, de computadores, dessas coisas. Nós precisamos pensar efetivamente um Estado que inclua. Agora, que inclua principalmente a partir da organização da classe trabalhadora. Seja por meio de cooperativas, seja por meio de sociedades anônimas que possam ser conduzidas pelos trabalhadores. Eu acho que o mundo atualmente, e principalmente em Roraima, nós não podemos reproduzir os modelos errados que nós vimos em outros estados brasileiros. E essa é a hora de podermos trabalhar de forma diferente em Roraima. Meu Deus do céu, o homem conversa demais e eu puxo o assunto também. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Essa entrevista aqui ficou muito esclarecido, vários pontos aqui pra gente. Então, usa aquela câmera bem ali e faça as suas considerações finais. Dá Lina, tchau pro nosso público. Muito obrigado a você. Eu quero agradecer a você. Espero que o diálogo que eu tive aqui com essa jornalista maravilhosa, né, nós possamos poder ampliar esse debate, né, sair de algumas insígnias que não efetivamente não contribuem com o debate e podermos fazer, né, seja nessas pré-candidaturas ou na própria eleição que está chegando, um debate sobre que Roraima nós queremos. Nós queremos uma Roraima para poucos ou nós queremos uma Roraima para muitos? Muito obrigado. Obrigado. Então, gente, esse foi o Conta Pra Lina de hoje. Tchau. O PSDB sempre foi um partido de destaque no cenário nacional. As grandes decisões do Brasil sempre passaram pelo PSDB. Exemplo disso é o Plano Real, o plano que estabilizou a economia do nosso país. Aqui em Roraima, nós sempre fomos grandes. Agora estamos ainda maior. Venha para o PSDB. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha.
E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. Ah, e claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Roraima precisa avançar mais, com transparência na aplicação correta dos recursos públicos. No União Brasil, o nosso compromisso é com as pessoas. Fortalecendo mulheres e protegendo crianças, porque o desenvolvimento começa com cuidado e oportunidades. Com trabalho firme, união de verdade e responsabilidade, seguimos servindo ao povo brasileiro. Feliz a União Brasil! Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. Ah, e claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver. Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Clube. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado.